Mesmo com o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes resolve antecipar o seu voto. Voto esse contrário ao aposentado, contrário à revisão da vida toda. Mas agora, qual a implicação desse voto no teu direito e no teu benefício? Vamos embora para o vídeo. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Mesmo diante dessas adversidades e dessa novela mexicana, ou melhor, desse filme de terror que cada vez mais vem se transformando a revisão da vida toda. Nós agora que estávamos respirando um pouco mais aliviados, e eu sempre falo um pouco mais porque a situação é crítica, a situação é delicada e eu jamais trouxe qualquer tipo de inverdade aqui para vocês. Mas após o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, nós e vocês, aposentados, também respiravam pelo menos um pouco mais aliviados. Porém, tivemos recentemente a antecipação do voto do ministro Gilmar Mendes. O que isso realmente implica ou faz diferença na questão da revisão da vida toda? Até porque sabemos que com o pedido de destaque, os votos zeram até e passam para o plenário presencial zerados. Todos os ministros terão que votar novamente. Não é isso? Mas existem algumas especificidades e eu vou trazer elas aqui para vocês. Mas já vou pedir para você deixar o teu like, deixa o teu joinha, o teu curtir, que é muito, muito importante. Nós precisamos alcançar mais e mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem a consciência, a ciência da revisão da vida toda, melhor. Precisamos alcançar e fazer barulho, conquistar a simpatia e a consciência da maior quantidade possível de brasileiros, tá, gente? Então, isso é muito importante. Deixou o teu like? Deixou o teu joinha? Já compartilhou? O teu compartilhamento também é fundamental para espalharmos a verdade para com a maior quantidade de pessoas que nós pudermos. Então, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, compartilha com os teus amigos, colegas, familiares. Quanto mais pessoas, melhor. Tá, gente? Então, eu já vou colocar vocês aqui na tela para vocês entenderem do que eu tô falando. Não sei, acredito que algumas pessoas já saibam dessa informação, mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, tá? Então, eu tô aqui dentro do site do STF, como sempre, tá? Dentro da ADI 2111, dentro aqui da sessão virtual e do julgamento do plenário virtual, que ainda se encontra aberto, tá? Então, a gente teve o voto do ministro relator Nunes Marques, aqui tem o pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, que veio ali salvar a pátria. Eu fiz um vídeo recente, anterior a esse, se eu não me engano, dá uma olhada na nossa lista de vídeos aqui no YouTube, que eu expliquei com detalhes as implicações do pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Se você não viu, é muito importante que você veja, porque nesse vídeo eu falei sobre as reais possibilidades por trás desse pedido de destaque. Foi uma questão política? Foi uma intenção de empurrar essa votação da revisão da vida toda para depois das eleições? Foi um salvamento? Enfim, dá uma olhadinha nesse vídeo, que é muito importante, está bem completo, porque é o tipo de informação que você precisa ficar sabendo. Então, aqui tem o pedido de destaque, tem os votos que acompanharam o relator, ou seja, são os votos aqui contrários à revisão da vida toda, votos esses que também já temos vídeos aqui no canal e você já sabia. Ministro Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino, e a grande surpresa foi a ministra Carmen Lúcia. Infelizmente, nós ficamos muito decepcionados com o voto dela, foi ali um choque, ninguém esperava o voto dela ser contrário ao aposentado. Também já falei sobre o voto da ministra Carmen aqui. E aqui, recentemente, tivemos o voto do ministro Gilmar Mendes, onde você pode ver que já possui a indicação de voto antecipado. Tá? O voto do ministro Gilmar Mendes ele se deu depois do pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Por conta disso, ele é considerado um voto antecipado. E isso acaba gerando muitas dúvidas na cabeça de vocês. Por quê? Por ser um voto antecipado, por ser considerado um voto antecipado, o voto dele já vai valer
para o plenário presencial, ou seja, a gente já vai começar no 1-0, e aí a minha resposta para vocês é depende, tá? E por isso que eu vou explicar para vocês qual é a implicação desse voto antecipado. Na verdade, na grande verdade, o que vocês precisam ter em mente é que o ministro Gilmar Mendes, ele quis garantir o voto dele caso aconteça algo, caso aconteça algo com ele, algum tipo de afastamento, aposentadoria a gente sabe que não é, porque para quem não sabe, o ministro Gilmar Mendes, ele só se aposenta, se eu não me engano, em 2030 ou 2033, tá? Então, questões de aposentadoria não são mais o voto dele, se fosse qualquer tipo de afastamento ou aposentadoria, quando se trata de voto antecipado, dentro de um pedido de destaque, o voto dele seria válido, tá? Porém, retirando essas possibilidades de algum tipo de afastamento ou aposentadoria, o voto dele vai ir zerado para plenário presencial. Tá? E aí eu trouxe aqui uma matéria do próprio STF, onde deixa isso bem claro. Votos lançados no plenário virtual são válidos após aposentadoria ou afastamentos de ministros. A regra vale nos pedidos de destaque que remetem os processos ao plenário físico, ou seja, exatamente a situação que estamos enfrentando agora dentro das ADIs, dentro da revisão da vida toda, tá? E aí é que eles explicam. E é muito importante que isso fique bem claro na cabeça de vocês, porque é o tipo de conhecimento que eu sei que gera dúvidas. Eu sei que esse voto antecipado vai acabar gerando muitas dúvidas na cabeça de vocês. Tá? Então, houve uma alteração da resolução 642 de 2019, que é uma resolução interna do STF, e ela disciplina os julgamentos dos processos. Tá? E ali ele deixa bem claro o seguinte: essa questão de ordem ela foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? Lá em 2022, e eles falam o seguinte: para os pedidos de vista, segundo a qual o prosseguimento da análise, o voto proferido por magistrado que se afaste por aposentadoria ou outro motivo deve ser mantido. Tá? Em nome da segurança jurídica, a nova regra vale apenas para a migração para o plenário físico dos processos, com pedido de destaque que serão julgados a partir desse julgamento. Tá? Então, o que isso significa? Deixa eu voltar aqui para a tela para eu falar um pouquinho com vocês. Então, isso significa que o voto do ministro Gilmar Mendes, ele segue garantido apenas se ele tem algum tipo de afastamento do STF, ainda que seja um afastamento provisório, mas um afastamento ou aposentadoria, tá, gente? Então, somente nesses casos que o voto antecipado dele será válido. Em outros casos, o normal, o voto dele vai ser zerado e ele vai votar novamente em plenário presencial, assim como a Carmen Lúcia, Flávio Dino, assim como o ministro Cristiano Zanin, tá? Então todo mundo vai ter que votar novamente, expor suas razões lá em plenário presencial, que é exatamente o que a gente quer. Tá? Então, acredito que tenha ficado muito bem explicado essa questão do voto antecipado do ministro Gilmar Mendes. Quais são as reais implicações, tá? Qual foi o motivo dele antecipar esse voto? Eu não sei, mas a minha opinião é que ele quis já deixar claro, deixar expresso qual é o posicionamento dele acerca do tema da revisão da vida toda, acerca do julgamento do embargo de declaração nas ADIs 2110 e 2111. Tá? Eu acredito que tenha sido dessa forma. Ele quis expressar e já deixar registrado ali qual será o posicionamento dele, e eu francamente não vejo o ministro Gilmar Mendes tendo qualquer tipo de convencimento que o leve a alterar o voto. Então, a gente já sabia que o ministro Gilmar Mendes era contrário à tese, e ele continua sendo e demonstrando isso de forma veementemente aqui no julgamento da DI 2110, da DI 2110 e 2111 no embargo de declaração, tá, gente? Então, essa foi a minha opinião. Se ele tem alguma previsão de afastamento, a gente não tem como saber, isso daí a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas esse aqui já é um fato. E essa é a minha opinião sobre essa questão dele querer deixar o voto dele aí antecipado. Mas eu quero saber a sua opinião. A sua opinião de por que o ministro Gilmar Mendes resolveu
antecipar o voto dele. Isso é uma questão muito importante e eu quero a tua opinião, porque eu sei que muitas pessoas já estão cansadas desse tema, porque a revisão da vida toda, infelizmente, vem frustrando, vem deixando as pessoas cansadas, as pessoas já estão desestimuladas mediante essa falta de segurança jurídica, essa falta de consideração, de respeito, tanto com as leis quanto com o aposentado. Infelizmente, quando a gente lida com um julgamento político, assim como já enfrentamos a desaposentação, a revisão do FGTS também, é muito complicado. Acaba mexendo com muitos brasileiros, muitos aposentados são prejudicados e isso é triste demais. É muito triste. É triste para os operadores de direito, é triste para os aposentados, é triste para os pensionistas, é triste para os brasileiros de modo geral. Por isso que eu sempre bato muito na tecla da importância da gente levar, da gente compartilhar, da gente buscar informações sobre esse tema, para que as pessoas estejam sabendo da atual situação dentro do STF, tá? Que é uma situação muito complicada, muitos direitos sendo negligenciados em prol de um possível bem-estar econômico do país que a gente também não vê, tá? Então é realmente uma situação muito complicada. E aproveitando também a oportunidade para trazer uma boa notícia, uma atualização do processo dentro das ADIs, tá? Onde o ministro relator Cássio Nunes Marques, ele aceitou o pedido da DPU, da Defensoria Pública da União, para ingressar como amigos da corte dentro das ADIs. Também tínhamos trago um vídeo aqui falando sobre esse pedido. Nós abrimos a petição da DPU, da Defensoria Pública da União, explicamos para vocês a importância deles. É claro que a Defensoria Pública da União ela tem um peso muito importante, muito relevante. Ela tem como natureza a defesa dos mais necessitados, a defesa dos idosos, a defesa do interesse social. E isso foi muito bem explicado dentro da petição de pedidos para ingressar como amigos da corte. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês na tela. Essa decisão foi uma decisão de hoje, foi uma decisão muito recente e que é uma boa notícia, tá, gente? É claro que é um reforço muito considerável. Quando a gente fala de Defensoria Pública da União, a gente está lidando com um órgão do próprio governo, um órgão da União. Então, a origem da Defensoria Pública tem um peso muito forte dentro do processo. Tá? Então tá aqui o despacho, a decisão do ministro relator, foi aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem, que foi uma decisão de agora há pouco, tá? Dia 27 de agosto. Aqui eles falam que a decisão opôs embargos de declaração à CNTM e a Defensoria, aqui em 14 de agosto, determinou a inclusão, o processo de pauta. A Defensoria Pública da União, DPU, em 19 de agosto, mediante a petição número tal, pleiteia a admissão na demanda. Tá? E aí aqui ele fala o seguinte, ele explica um pouco da figura de amigos da corte, tá? E a decisão dele é o seguinte, do exposto, admito, com base nos artigos tais, a Defensoria Pública da União como amigos da corte nessa ação direta de inconstitucionalidade, tá? Então aqui ele coloca, reputo pertinente a intervenção da DPU, ainda que em sede de embargos de declaração declaração incluídos em pauta de julgamento. Ou seja, ele diz que ainda que o processo esteja avançado, ainda que esteja em pauta de julgamento de embargos de declaração, o ministro relator Cássio Nunes Marques viu o pedido de amigos da Corte da União como relevante, tá, gente? Então, ele aceitou esse pedido aqui da União. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem esse indeferimento, essa petição recente aqui, essa decisão recente. Eu vou abrir para vocês, mas vou passar de uma forma muito breve, tá? Que isso daqui se trata, na verdade, do pedido que a CNTM fez para pedido de destaque, tá, gente? A CNTM também havia pedido destaque dentro dos autos das ADIs, quando o ministro relator agendou ali o plenário virtual, tá? Mas isso aqui ele indeferiu, ele não aceitou o pedido de destaque pela CNTM, porém isso não tem mais tanta relevância, tendo em vista que o pedido de destaque já foi realizado pelo ministro Alexandre de Moraes,
tá, gente? Então, é isso, são 2 atualizações bem recentes, importantes, para esse vídeo ficar ainda mais completo, ainda mais importante, tá bom? Tá, gente? Então eu aguardo os comentários de vocês aqui abaixo. Se vocês ainda não curtiram esse vídeo, já deixem o teu like, porque é um vídeo que trouxe muitas explicações importantes dentro dessa situação que é bem específica, tá? Então, se você ainda não curtiu, já deixa o teu like, o dedo não cai, é rapidinho, deixa o teu like, deixa o teu joinha, o teu curtir. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, já compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá, gente? E eu vou ficando por aqui. Pode ter certeza que aqui no canal você vai estar atualizado de todas as informações importantes do INSS. Todas as questões de direito que defendem o brasileiro, defendem o aposentado, defendem o segurado do INSS. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada pela tua participação, pela tua presença aqui no vídeo com a gente. Muito, muito obrigada mesmo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!